Nos termos do artigo 149, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal, esta presidência declara aberta a sessão solene de entrega do diploma de gratidão e medalha 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao cientista e pesquisador Leandro Bueno Bergantin. Peço ao novo vereador Rafael Camargo que conduza até a mesa a secretária executiva da Secretaria da Saúde, Silvia Della Riva, que representa o prefeito Mário Botion nesta solenidade. Solicito que o novo vereador, Dr. Marcelo Rossi, conduza até a mesa diretor homenageado, senhor Leandro Bueno Bergantin. Nesse exato momento, eu passo a palavra à mestre de cerimônia, Érica Samara. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira inicia neste momento a sessão solene de entrega do diploma de gratidão e medalha 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao cientista e pesquisador Leandro Bueno Bergantin. Acompanharemos a leitura do Decreto Legislativo número 35 de 2017, que concede esta homenagem. A leitura será feita pela primeira secretária da Câmara Municipal de Limeira, vereadora Érica Tanque. Boa noite a todas e todos. Eu, José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte: Decreto Legislativo número 35/2017. Projeto de Decreto Legislativo número 40/2017, de autoria do vereador Marcelo Rossi. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao cientista e pesquisador Leandro Bueno Bergantin, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao cientista e pesquisador limeirense Leandro Bueno Bergantin, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições legais. Câmara Municipal de Limeira, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2017. José Roberto Bernardo, presidente, publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2017. Hugo Nogueira Luz, secretário legislativo. E para falar sobre essa outorga do diploma de gratidão e medalha 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao senhor Leandro Bueno Bergantin, fará uso da palavra o proponente vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa noite a todos. Inicialmente, boa noite, senhor presidente, José Roberto Bernardes. Boa noite aos ilustres vereadores que compõem essa mesa. Boa noite à digníssima assessora executiva Silvia Helena. É uma satisfação tê-la aqui conosco.
Boa noite, vereadora Constância Félix, a quem cumprimento os demais vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite aos demais meios de comunicação, internet, rádio educadora. Boa noite à mãe, à avó, aos familiares do nosso ilustre cientista, Leandro Bueno Bergantin. E eu gostaria também aqui de externar também o meu agradecimento a uma pessoa que criou a possibilidade disso se tornar concreto. Eu não sei se ela se encontra no plenário, a jornalista Renata Reis. Muito obrigado pela sua feliz matéria no mês de setembro de 2017, que foi o start para a descoberta desse ilustre filho da nossa terra, com a sua magnífica matéria, abordando um pouco da pesquisa e do trabalho do nosso pesquisador. E também não poderia deixar de expressar aqui, apesar da ausência dessas duas pessoas, os meus amigos, os meus mestres, os meus guias, os meus condutores, Dr. Paulo Renato Canineu, geriatra da cidade de Sorocaba, um médico com uma contribuição muito grande no meio científico também, Dr. Leandro. Eu acho que não poderia deixar de expressar também esse meu agradecimento a ele, nesse momento tão importante para mim e para a nossa cidade e para essa casa. E a nossa amiga em particular também, a professora Maria Bessi Leitão, Mariazinha. Ela é a presidente nacional da Abras, que sempre tem nos apoiado, que sempre tem nos conduzido, que sempre tem dado a maior força sobre os projetos que são voltados para essa doença de muita importância. Senhor presidente, antes de dar início à entrega desse diploma, dessa honraria, eu gostaria de pedir a quebra do protocolo e pedir que todos os membros, os ilustres membros, vereadores e membros dessa mesa, que deixassem o plenário por 3 minutos e 12 segundos, que antes da minha fala eu gostaria de apresentar um vídeo, que vai ser muito breve, senhor presidente. Obrigado.
que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. O que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo e de novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Bonito, né? Toda vez eu choro. Obrigado pela atenção de todos. Eu acho que esse vídeo ele faz com que nós possamos refletir o nosso papel como sociedade, como pessoas, como médico. Essa doença, ela tem mais de 100 anos já de descoberta. E até hoje nós nos emocionamos, até hoje nós buscamos a cura,
para o tratamento dessa doença. Eu acho que o vídeo fala por si. Dizem que médico não se emociona, mas todas as vezes que eu me sinto um pouco deprimido, quando eu me sinto um pouco esvaído de energia, para dar suporte, para dar atenção a um familiar ou um paciente com demência do tipo Alzheimer, eu me recorro a esse filme. Ele me coloca no lugar de ser humano, ele me coloca no lugar de filho, ele me coloca no lugar de pessoa. Eu digo que essa doença, ela não trata uma demência, ela não trata uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que compromete as células pensantes do cérebro. O paciente com Alzheimer, ele tem um declínio da cognição, ele tem um declínio da funcionabilidade, ele tem um declínio de todas as suas capacidades intelectuais, comportamentais. Então é por isso que eu me motivo, enquanto eu estiver aqui nesses 3 anos restantes, poder difundir essa doença, juntamente com os meus colegas médicos, juntamente com os meus ilustres vereadores, a propagarem a importância do esclarecimento, das campanhas, dos métodos de prevenção, de criação de políticas públicas voltadas para o idoso e principalmente para a doença de Alzheimer. O porquê dessa homenagem? Essa homenagem ela é justa a pessoas como o nosso Leandro, que tem essa preocupação, que tem essa característica humanitária. Não é uma doença, não é uma premiação política, é uma premiação para um homem que destina parte da sua vida, que destina parte do seu conhecimento à humanidade. É uma coisa muito além. Hoje, em todas as convenções, em todos os congressos mundiais voltados para a divulgação, voltados para a compreensão da demência, nós sabemos que essa doença não tem cura, mas ela tem tratamento. E é isso que esse senhor que está aqui sendo homenageado nesse momento, por todos vocês que têm participação, pastor, todos, sem exceção, de darem essa retribuição, de darem esse reconhecimento para uma pessoa limeirense, filho da nossa terra, da nossa querida Limeira. Eu costumo dizer que se nós estivéssemos num país, o Dr. Rafael sempre fala isso, de primeiro mundo, eu acho que hoje o senhor, Dr. Leandro, estaria talvez galgando aí uma projeção, uma homenagem muito maior, quem dirá um prêmio Nobel. Para nós que somos médicos, para nós que dedicamos parte da nossa vida na compreensão, no tratamento dessa doença, sabemos o quão importante é a contribuição para o que o senhor está dando. E o que é mais orgulhoso é ter uma pessoa como o senhor ao nosso lado, uma pessoa simples, de carne e osso, porém detentora dessa capacidade de estar auxiliando as pessoas, os portadores de demência e principalmente as famílias. Eu não vou me prolongar no meu discurso, poderia aqui citar inúmeros casos, inúmeras histórias, mas o senhor é o nosso homenageado. Eu gostaria de fazer, em 4 minutos, senhor presidente, uma leitura de um texto, é uma analogia. Eu acho que eu não poderia deixar de mencionar aqui o protagonista dessa doença, o Dr. Alois Alzheimer, e compará-lo, por que não, viu, Leandro, a história dele, pelas dificuldades pela qual ele passou, pelos deboches com a qual ele sofreu, pela falta de apoio, que nós sabemos que hoje a falta de incentivo a pesquisas nesse país é muito grande, há uma inversão muito grande nos valores, principalmente quando se retrata a ciência, se retrata a pesquisa. Então me permita aqui fazer uma leitura muito breve, mas eu acho muito merecedora.
No dia 14 de julho de 1864, na Alemanha, nasceu nosso protagonista, Alois Alzheimer. Na escola, ele já se destacava quando o assunto era ciência. Em sua avaliação final, em 1883, veio o registro da direção daquela escola. Esse candidato demonstrou conhecimento excepcional em ciências naturais, assunto pelo qual mostrou particular preferência durante seus anos de estudo. Era uma espécie de tradição na família do Dr. Alzheimer ajudar os seres humanos. Alguns escolhiam ser professores, alguns escolhiam ser padres. E logo após a morte de sua mãe, Alois decidiu ser médico e viu a oportunidade de mesclar seus dois principais interesses, ciências naturais e pessoas. Em 1883, mudou-se para Berlim e foi cursar a faculdade de medicina. Aos 24 anos, o jovem médico entrou para a equipe médica do Hospital Psiquiátrico de Frankfurt, um dos maiores hospitais desse tipo da Alemanha. Na época, esse hospital era conhecido como Castelo dos Loucos, só aceitava os casos de grave doença mental. Alois, naquela época, transformou por completo a forma de cuidar dos pacientes, eliminando os métodos cruéis por métodos mais humanizados. Em 1901, uma paciente diferente chegou no hospital, que mexeu com a cabeça do jovem médico. A paciente chamava-se Auguste de T., 51 anos, e chegou acompanhada do marido, que trazia consigo várias queixas. Segundo o marido, o humor de Auguste estava oscilando entre a melancolia e o contentamento. Ela não se lembrava do próprio nome e esquecia o ano em que nasceu. Ao mesmo tempo, lembrava-se que tinha uma filha que morava ali perto e que tinha se casado em Berlim. Não se lembrava do seu marido e nem do hospital e nem sabia quanto tempo estava ali. Alois ficou fascinado já nos primeiros contatos com Auguste. Estava tentando compreender como aconteciam tantas incoerências ao mesmo tempo. Lembra-se de coisas antigas e esquece as recentes. Humor oscilante e comportamento alternativo. O exame geral de Auguste demonstrou que ela era saudável. O neurológico mostrou que, apesar de pequenas anomalias, estava tudo bem também. Nas anotações do Dr. Alzheimer, em relação a Auguste, ele descreveu a progressão da doença de uma forma bem parecida, como conhecemos hoje, os estágios do Alzheimer. Em 1906, Auguste veio a falecer com pneumonia, e Alzheimer pôde estudar seu cérebro e compreender melhor o que acontecia com aquela paciente tão intrigante. Com o estudo do cérebro, Alzheimer chegou à conclusão que o cérebro de Auguste tinha muitas semelhanças com a de um idoso senil, com idade avançada. Além disso, notou a presença de alguns depósitos que lembravam placas esféricas em todo o cérebro. Hoje sabemos que são as placas beta-amiloides. Depois dessa descoberta, Alzheimer foi ao 37º Congresso de Psiquiatria, no sudoeste da Alemanha, em 1906, expor o caso de Auguste à comunidade científica. Quando acabou sua apresentação, ninguém fez nenhuma pergunta sobre o assunto, ignorando a importância e grandiosidade da descoberta para a época. O médico, então, saiu do congresso extremamente decepcionado. No ano seguinte, em 1907, apareceram nos hospitais 3 novos pacientes com os mesmos sintomas de Auguste. E, de fato, todas as análises confirmavam as hipóteses de Alois. Existia uma doença neurodegenerativa que danificava algumas partes do cérebro. Era progressiva e causava esses sintomas. Enfim, em 1909,
Alzheimer publicou as descobertas e os dados desses 4 pacientes em um periódico médico. E 1 ano depois, o termo doença de Alzheimer apareceu pela primeira vez. Alois Alzheimer é classificado pelo Dr. Jules Poirier, autor do livro Doença de Alzheimer, o Guia Completo, como um cientista com coração. E ele foi mesmo. A preocupação com o outro, com as relações sociais e a compreensão do sofrimento alheio foram combustíveis essenciais para que esse médico chegasse à descoberta de Alzheimer. Hoje, os estudos estão ainda em desenvolvimento e faltam muitas coisas a serem descobertas sobre essa doença e como a cura. Mas vários órgãos, instituições e cientistas se dedicam hoje a compreender a doença e avançar a ciência nesse sentido. E hoje, meus amigos, passados-se mais de 100 anos, vem o nosso notório e ilustre filho dessa maravilhosa cidade de Limeira e cientista, Leandro Bueno Bergantin, dar a sua contribuição para talvez uma das mais notórias descobertas no avanço do tratamento da doença de Alzheimer. Quem dera, Dr. Leandro, estivéssemos num país sério. Acredito que esse nome estaria sendo aclamado para um prêmio muito maior e muito merecedor. Por esse seu comprometimento com a humanidade, Dr. Leandro Bueno Bergantin, eu e meus colegas dessa Casa de Leis temos o orgulho de homenageá-lo com a mais alta honraria que essa casa nos presenteia, com um diploma de gratidão e medalha 15 de setembro, Ordem Tatuíbi. Que sua descoberta possa trazer esperança e qualidade de vida para os nossos pacientes e para todas as suas famílias. Nosso imenso e muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho. O senhor nos orgulha a sermos pessoas, o senhor nos orgulha a sermos médicos, e eu espero que o senhor não pare por aí. Eu tenho certeza que Limeira vai se orgulhar muito desse nome num futuro bem próximo. Obrigado. Registramos a presença do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, doutor Daniel de Campos, secretário de Meio Ambiente, Paulo Trigo Ferreira, e também do secretário municipal da Fazenda, José Aparecido Vidotti. E antes da entrega, é oportuno conhecermos um pouco mais do currículo, então, do nosso homenageado. Leandro Bueno Bergantin é graduado em Biomedicina pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde tornou-se mestre e doutor em ciências. Passou pela Universidade Autônoma de Madrid e atualmente é pesquisador do Laboratório de Farmacologia Autonômica e Cardiovascular da Unifesp. Um dos pontos de destaque do seu estudo é a possibilidade do uso de medicamentos já prescritos, como os antihipertensivos, para o tratamento de demências. Por isso, sua pesquisa pode se tornar um passo importante na descoberta da cura contra o Alzheimer, como já foi inclusive amplamente divulgado em periódicos científicos internacionais. A descoberta já foi laureada com várias premiações, incluindo o Prêmio Latino-Americano de Farmacologia, Dr. Plutarco Naranjo Vargas. O limeirense também é considerado bolsista de destaque pelo Ministério da Educação. E por sua louvável trajetória acadêmica, é merecedor desta homenagem. Convidamos agora o presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador José Roberto Bernardo, a secretária executiva da Secretaria da Saúde, Silvia Della Riva, que representa o prefeito Mário Botion, o vereador Dr. Marcelo Rossi, autor da propositura, e o cientista e pesquisador Leandro Bueno Bergantin, para se posicionarem à frente da mesa diretora. Todos, então, posicionados, ok.
Então, neste momento, é feita a entrega do diploma de gratidão e medalha Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao cientista e pesquisador Leandro Bueno Bergantin. E neste momento, para fazer uso da palavra, convidamos então o homenageado da noite, o senhor Leandro Bueno Bergantin. Por gentileza, Leandro. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer essa Casa Legislativa. É uma honra receber essa premiação, essa outorga dessa medalha de mérito cívico. Como já foi muito bem lido pelo Dr. Marcelo Rossi, essa medalha homenageia a nossa pesquisa sobre os bloqueadores de canais de cálcio, que os bloqueadores de canais de cálcio, como os médicos bem sabem na prática clínica, eles são antipertensivos, antiarrítmicos, então são bem utilizados na prática clínica. E por quê? Porque eles bloqueiam a entrada de cálcio nas células. No caso dos vasos, eles causam vasodilatação, reduzem a pressão arterial. E no caso do coração, eles reduzem a frequência cardíaca. Bom, aí sempre que eu vou em congressos internacionais, né, Estados Unidos, Holanda, Espanha, até em Cuba já fui, África do Sul, enfim, sempre me perguntam, né, mas professor, qual é a relação então desses bloqueadores, né, de canais de cálcio, que são antihipertensivos e antiarrítmicos, com as doenças neurodegenerativas em si, né, doença de Alzheimer, que é a mais prevalente na população, né, que por causa principalmente do envelhecimento, mas não só Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, né, como a gente bem sabe, todas são doenças neurodegenerativas, quer dizer, você tem a morte dos neurônios, independente da origem. Uma é envelhecimento, que no caso de Alzheimer, a outra é genética, hereditária, a outra é outros fatores ambientais, mas todas são doenças neurodegenerativas. Então, qual é a relação, né? Bom, pois muito bem, na prática clínica nós observamos, num estudo de mais de 80 mil pacientes, né, um estudo muito grande, que os pacientes que tomavam bloqueadores de canais de cálcio, tomavam para tratar a hipertensão, né? Esses pacientes, eles tinham uma redução, além da redução da pressão arterial, eles também tinham uma redução na incidência da doença de Alzheimer. Quer dizer, aparecia menos episódios, sintomas da doença de Alzheimer. E isso era muito interessante, quer dizer, você tomava um bloqueador para tratar a hipertensão e a arritmia, e de alguma forma misteriosa, né, que a gente não compreendia, também reduzia a incidência de mal de Alzheimer, doença de Alzheimer. Quer dizer, então esse dado clínico, ele foi consolidado, né, como eu falei, com mais de 80 mil pacientes, é um estudo muito grande, multicêntrico, mas faltava aí, nossa, validar isso, né, do ponto de vista mecanístico, provar por que acontece isso, né. E nós fomos, então, em laboratório, né, em modelos animais, ratos, células, enfim. Nós demonstramos, então, por que isso acontece. Nós utilizávamos esses bloqueadores, assim como os médicos na prática clínica, para hipertensão e para arritmia. Só que a gente via em células, né, em cultura de extraídas de pacientes, né, que têm Alzheimer, que os níveis de cálcio, que é interessante, não é o cálcio do osso, né, o cálcio dentro da célula, o cálcio iônico. Os níveis de cálcio, eles estavam muito elevados, né, quer dizer, é como se o neurônio tivesse asfixiado com cálcio, né? E esse cálcio, ele é mocinho ou é vilão, no caso. No caso, aqui em excesso, ele é vilão. Eu sempre brinco que no nosso corpo, o que falta, o que está em excesso, ele é vilão, né? Você tem que estar sempre no equilíbrio, né? A gente chama, no termo técnico, né, homeostase, né? O cálcio, então, tem essa questão. Se ele não está em equilíbrio, ele pode gerar as doenças. No caso do osso, osteoporose, mas no caso do neurônio, ele pode gerar, então, a neurodegeneração, que a gente chama, por isso é o nome, doenças neurodegenerativas, que a doença de Alzheimer é uma delas. Então, a gente percebeu que os níveis de cálcio dentro do neurônio, eles estavam todos desregulados, estavam aumentados em excesso, estavam intoxicando esse neurônio. Bom, aí a gente teve aquele momento eureka que a gente fala, né? Ligamos as pontas, quer dizer, o bloqueador de canal de cálcio, além de reduzir a pressão arterial, esse antiarrítmico, porque também ele reduz o cálcio nas outras células, no neurônio ele também provavelmente estaria reduzindo os níveis de cálcio, e aí ele desintoxicaria, né, o termo menos técnico, ele desintoxicaria o neurônio, e aí você retardaria, né,
a morte desses neurônios, então retardando o aparecimento dos sintomas das doenças. De fato, a gente provou que é isso que ocorre. Você pegar células, né, de pacientes que têm doença de Alzheimer e tratá-las, né, em meios que têm bloqueador de canal de cálcio, os níveis de cálcio reduzem, né, reduzem de forma drástica, mostrando que o cálcio ele é um maléfico aí, né, é um vilão, no caso. Você precisa dele em quantidades adequadas, mas em excesso ele é o vilão. Então, agora o cálcio está surgindo, né, como um mediador universal, aí, no caso dessas doenças neurodegenerativas, né, que a desregulação dele gera essas doenças. Né. A origem é multifatorial, né, pode ser envelhecimento, no caso de Alzheimer, hereditário, enfim. Então, esses bloqueadores, o interessante deles é que você usa aqui um medicamento já conhecido, já aplicado na prática médica, né, são usados como antihipertensivos antarrítmicos, como eu disse, mas agora você poderia mudar, né, a perspectiva, o objetivo para as doenças neurodegenerativas. Né. Como já teve um estudo de mais de 80 mil pacientes, né, eu acredito que o ponto de vista burocrático, né, para a Anvisa, enfim, para validar isso, demora tempo, porque a burocracia ela é sempre tediosa, ela demora, mas eu acredito que vá, assim, alguns anos, nos próximos anos, isso vai surgir com força para poder ser usado na prática clínica, né? Um medicamento que já existe, né? Porque para você fazer um medicamento hoje é muito custoso, além de demorar anos, né? E mesmo quando o medicamento é lançado, ele pode gerar efeitos colaterais, depois você tem que recolher do mercado, né? Aqui não teria esse problema, você já tem um medicamento que a gente sabe de décadas, né, a eficácia e segurança dele. Só mudaríamos a abordagem, né? Então a medicina tem muito disso, quer dizer, às vezes você faz descobertas pela observação, né? Você olha, uma descoberta interessante, que até tem uma rua que ele chama Rua Fleming, né, em homenagem ao cientista Alexander Fleming. Aqui o caso é parecido, ele usava, ele trabalhava com fungos, né? E num certo dia ele deixou no laboratório os fungos na pia e ele via que no raio, né, onde que tinha o fungo, não crescia bactéria, quer dizer, o fungo liberava alguma substância ali que hoje a gente sabe que é penicilina, né, que é antibiótico. Então, essas descobertas, elas ocorrem, né, ocorrem da observação, né, você observando certos efeitos que você não compreende, aí você vai buscar, eu digo nós aqui, que eu não sou sozinho, tem um grupo, né, de pesquisa que participa dessa pesquisa, né, financiamento, enfim, financiamento da agência de fomento governamental e privada, né, para que tudo possa funcionar. Né. Agora que a gente provou, então, como os bloqueadores de canais de cálcio funcionam, o objetivo mesmo agora é tanto usar mais modelos animais e nos pacientes também, né, e descobrir esses mecanismos aí, né. A gente publicou isso em vários artigos internacionais, né, em revistas de alto impacto, Cell Calcium, European Journal of Pharmacology, Pharmacology Research Perspectives e dezenas de outras revistas. Né. Por causa disso, eu recebo convites praticamente diários, né, do exterior, né, de homenagens, de congressos. Né. Hoje eu já sou editor, né, de mais de 100 periódicos nacionais, quer dizer, e revistas importantes da área de neurologia. Né. Quer dizer, como editor, eu tenho que decidir o que vai ser publicado ou não, quer dizer, é mais ainda, uma responsabilidade maior ainda, né, porque eu tenho que ver o que vai poder ser publicado ou não e disponibilizado para a comunidade científica. Quer dizer, a nossa responsabilidade, a partir do momento que a gente começa a ganhar projeção internacional, ela vai aumentando. Né? E essa descoberta, eu acho que além da questão pessoal, é lógico que minha carreira ela avançou muito rápido depois disso, mas também a questão para a população. Né? Tudo que a gente faz aqui na área da saúde, principalmente, é para a população, e esses medicamentos aí, bloqueadores de canais de cálcio, sem dúvida, eles vão beneficiar muito a questão da saúde pública, que a gente sabe que no nosso país, no exterior também, isso ocorre, ela é problemática, né? Tem todos os seus problemas. Então, medicamentos e instrumentos que consigam resolver isso são sempre bem-vindos, né? Então, eu acho que toda pesquisa, principalmente da área da saúde, que tem dinheiro público envolvido, essa questão é muito importante. A primeira pergunta que todo avaliador vai fazer, mas para que serve isso, né? No caso aqui, ninguém me pergunta isso, porque está claro para que serve isso, né? Porque certas pesquisas você vai fazer, você não vê qual é a utilidade prática imediata, que tem que ter uma aplicação para a saúde pública, de fato, beneficiar o paciente, né? Porque tem dinheiro público envolvido, e às vezes eu digo, às vezes nem falta dinheiro tem, mas às vezes ele é mal empregado, né? E isso existe na pesquisa também. Então, eu gostaria novamente de agradecer essa casa por essa homenagem. Eu fico honrado, né? É sempre um prazer. Obrigado.
Esta casa que te agradece, sem dúvida, Leandro. E agora, para falar sobre esta entrega do título, convidamos a secretária executiva da Secretaria da Saúde, Silvia Della Riva, que representa o prefeito Mário Botion. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite ao público aqui presente, a todo o público que nos assiste, nos acompanha agora nos mais diversos meios de comunicação. Boa noite, Leandro, e a todos os seus familiares e amigos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do nosso prefeito Mário Botion, bem como ao secretário de Saúde, interino Edson Moreno Gil, que estavam em reuniões distintas e não puderam estar aqui presentes. Mas, em nome do prefeito Mário Botion, Leandro, eu gostaria de parabenizar você por todo o trabalho. E hoje, quando o prefeito me ligou para que eu estivesse aqui o representando, ele me disse as seguintes palavras: fico honrado como prefeito que um limeirense possa ser o precursor por uma pesquisa que visa a diminuição da incidência do mal de Alzheimer no mundo. O prefeito também, doutor Marcelo, agradece muito o senhor pelo trabalho, por reconhecer um trabalho de tamanha importância para a saúde no mundo. E para que vocês tenham uma ideia da incidência dessa doença, eu vou citar um dos programas que a Secretaria da Saúde faz hoje em dia de atendimento a esses pacientes, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, o PAD. Nós temos hoje 65 pacientes cadastrados, que são acamados e que nós fazemos visitas periódicas a esses pacientes. Desses 65 que estão acamados, 30 são por consequência do mal de Alzheimer. Então, esse é só um dos dados que eu trago a vocês, para vocês terem uma noção da incidência que nós temos dessa doença. Agora, como poder público, como Secretaria de Saúde, eu gostaria de deixar registrado que a Secretaria da Saúde ela está muito preocupada, principalmente com o avanço da idade da população, que, como todos sabem, o IBGE tem uma projeção que a nossa população vai envelhecer nos próximos 20 a 30 anos. Tá? Nós vamos ter uma incidência maior da população idosa do que a população jovem. Então, nós realizamos diversas oficinas nas nossas unidades de saúde voltadas para esse público da terceira idade. E, por coincidência, hoje, nós iniciamos uma oficina que vai se estender até o dia 4 de junho na unidade de saúde do bairro Graminha, para o qual, inclusive, doutor Marcelo e você, Leandro, nós os convidamos para fazer parte dessas oficinas, e um dos temas abordados numa dessas segundas-feiras que nós vamos estar com esse público da terceira idade, que vocês façam uma palestra e surgiram novas ações para a gente conseguir realmente realizar um bom trabalho para essa população. Finalizando, eu só gostaria mais uma vez de agradecer e parabenizar você, Leandro, em nome do prefeito Mário Botion, e dizer que a Prefeitura de Limeira, a Secretaria de Saúde, está à sua inteira disposição. Obrigado. E usará a palavra neste momento o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Roberto Benado, que fará suas considerações e encerramento desta sessão solene. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar a assessora executiva, a Silvia, pela presença, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentar os secretários, doutor Daniel, Vidotti, Paulo Trigo, cumprimentar o público presente, cumprimentar o Dr. Marcelo Rossi pela surpresa que nos trouxe, que a gente fica surpreso de saber que Limeira tem uma pessoa igual o Leandro Bergantin. Parabéns, Dr. Marcelo Rossi. E hoje é um dia, para mim, muito feliz. Dois fatos que marcam nossa cidade, sou limeirense. Meu neto, Vitor Hugo, foi homenageado, o limeirense da Gema, com 15 anos, sendo homenageado. E eu tenho a oportunidade de presidir a sessão, de homenagear um outro limeirense, Leandro Bergantin. Doutor Leandro, o senhor sabe que meu pai faleceu de Alzheimer. Era um cliente
paciente, Dr. Marcelo. Só uma família que tem uma pessoa com Alzheimer e vem a falecer, sabe o que ela passa. O pai ficou 1 ano de cama. 1 ano de cama. Mas essa doença vinha há alguns anos. Eu olhando aquele passarinho, quantas vezes meu pai perguntou, o que é aquilo lá? Eu vi a Lubogo sair agora de pouco, chorando. Eu tenho certeza que ela tem uma pessoa na família com Alzheimer. Que é um desespero. É um desespero que a gente sabe que a cada dia que passa, ele vai piorar. E vem uma pessoa, como Leandro Bergantin, e através da sua pesquisa, pode nos trazer um processo de cura para o Alzheimer. Um limeirense. Que orgulho e que noite mais feliz da minha vida. Hoje, abraçando meu neto e podendo dizer obrigado, Leandro Bergantin. Eu declaro encerrada essa sessão solene. Teremos agora um intervalo de 15 minutos, após o qual retornaremos para a ordem do dia. Eu solicito aos senhores vereadores e homenageados que se posicionem para a foto oficial. Mais uma vez, parabéns e um abraço a todos.